Olá, estamos aqui em mais uma live da série Quintas da Liderança e hoje com o tema Assédio Moral para Líderes. A gente preparou essa live pensando nessa oportunidade de orientar, instruir gestores de pessoas sobre a questão do assédio moral. E nós teremos como convidada dessa live a Evelyn Canizares. Então, deixa eu ver aqui, a Evelyn já chegou. Vamos colocar a Evelyn para dentro. A Evelyn já deve estar entrando aqui na live, que é a nossa convidada. Olá, boa tarde. Boa tarde, tudo bem, Evelyn? Tudo bem? Tá bem enquadrado? Que eu tenho problema com isso. Eu também tenho, mas estamos bem enquadradas. Tá com a cara cortada, né? Eu até vim um pouquinho mais para trás. Se você quiser ir um pouquinho, só um pouquinho mais para trás, acho que dá. Mas só assim tá ótimo. Aí não corta a sua cabeça. Pessoal que está entrando, boa tarde. E hoje eu estava contando aqui que a gente vai ter a Evelyn. A Evelyn é advogada e veio falar para nós sobre assédio moral. Pensando, essa live é para líderes, para gestores de pessoas, para prevenção de assédio moral nas empresas. Então, vou apresentar a Evelyn. A Evelyn é advogada, especialista em direito do trabalho e processo do trabalho, família e sucessão, direito civil e processo civil. É pós-graduada em direito constitucional e diretora auxiliar da OAB Penha de França. Seja bem-vinda, Evelyn. Obrigada pelo convite. Espero ajudar a todos com as informações aqui. E ó, tem uma outra informação, né? Vocês já estão vendo o nome da Evelyn, o mesmo sobrenome que o meu, porque nós somos irmãs. Para quem está aí fazendo teorias a respeito, sim, nós somos irmãs. É verdade. Então, olha, obrigada por ter aceito o convite. E aí a Eu que gente. agradeço. Oi, pode falar, Evelyn. Eu que agradeço. Ah, obrigada. E aí a gente vai começar então as perguntas, que tem várias perguntas e vamos lá. O que é assédio moral? Olha, eu não gosto muito de teorias, né? Eu prefiro explicar com a prática. Eu acho que fica mais fácil de compreender. Mas eu vou fazer um breve relato do o que vem a ser o assédio moral, depois eu vou ler a teoria para vocês, tá? Porque eu não tenho isso nem memorizado. Tá bom. Então, é assim, o assédio moral, ele existe desde que existe o direito do trabalho, tá? Só que ele começou os estudos e as teorias em meados dos anos 80, 90. E aí ele teve um boom, né? Através de uma jornalista francesa chamada Andrea Adams, que ela denunciou o assédio moral como um psicoterrorismo. E esse termo, para mim, é exatamente o que significa o assédio moral. É um terrorismo. Então, eu vou ler aqui a teoria, o que é o assédio moral para vocês. Assédio moral é a exposição repetitiva e prolongada dos trabalhadores a situações humilhantes e ou constrangedoras durante o exercício de suas funções, atingindo a saúde física e psicológica. Então, isso é o assédio moral. Além disso, eu gostaria de esclarecer que, assim, a maioria das pessoas acreditam que só existe um tipo de assédio moral, que é aquele em que o superior hierárquico comete contra o seu funcionário. Mas existem 4 tipos, tá? Este é o mais conhecido e o mais frequente,
mas tem também aquele em que é entre funcionários na mesma posição hierárquica que acontece, tá? Em que um fala, eu bati a meta, você não bateu, eu sou melhor do que você, tá? Existe também o assédio moral que é praticado geralmente em grandes empresas que atuam no ramo de uma competição muito grande. Então, esse assédio moral é um assédio organizacional, ele ocorre pela própria empresa, tá? E tem um outro tipo de assédio moral, que ele é mais raro de acontecer, mas é possível, em que o funcionário assedia moralmente o chefe, tá? Geralmente, quando ele tem algum segredo da empresa, alguma informação sigilosa, ele usa isso ao seu favor, como, por exemplo, para faltar injustificadamente, pedir aumentos de salário, mas essa situação é realmente mais rara. O que geralmente acontece mais é a primeira situação em que o superior assedia moralmente o funcionário, né? Uhum. E deve ser mais comum, Evelyn, essa primeira situação, porque tem um desnível de poder aí, né? Assim, tem um privilégio de poder por parte do gestor de pessoas e isso coloca esse gestor nessa posição, né? De ter muita força diante de um colaborador, né? Diante da dependência financeira, né? Porque aquele colaborador, aquele trabalhador, ele precisa do trabalho, então ele se coloca numa posição de que a gente vai citar algumas situações, N situações que acontecem e, obviamente, também não tem como identificar quem é que vai ser o assediador, né? Porque não vem um rótulo na testa de ninguém. Então, qualquer líder pode ser um assediador, né? E uma coisa importante também é que esses assédios, obviamente, eles não acontecem geralmente na presença de todos, né? A maioria dos assédios morais, eles acontecem entre o assediador e a vítima, né? Então, aí depois, se você quiser, nós podemos falar até como que, não vem ao caso, porque aqui a gente vai falar de líderes, né? Para líderes, mas como que o funcionário pode provar isso, né? Já que geralmente isso acontece de maneira vedada, né? Escondida, né? Geralmente, tá? Mas as situações são públicas. Bom, eu trabalhei em organizações e os casos eram muito difíceis de serem apurados quando vinha uma queixa, uma denúncia de assédio moral por conta dessa sutileza, né? Nem sempre outras pessoas testemunham. Geralmente não. E o que também acontece é que às vezes é com uma pessoa só da equipe. Então fica difícil porque os outros, né, se tiverem que dar algum testemunho, estão dizendo que não, mas o gestor é super bacana, ele não faz nada disso comigo. Então é um caso bem delicado, né? Evelyn, você pode citar alguns casos em que você atuou que envolviam assédio moral, até para a gente dar um pouco assim de concretude, como você falou, né? De ficar na teoria e enxergar o que é. É verdade. Assim, eu já atuei em vários casos de assédio moral e geralmente a gente se depara mesmo com essa questão da prova, né? A gente sabe que aquele funcionário, porque eu atuo tanto para o reclamante quanto para a reclamada, que é a empresa, né? Então, a gente sabe, quando é para o reclamante, que de fato aquela situação aconteceu, né? Ele vem com aquela demanda, explica o que aconteceu, mas aí a gente se depara na seguinte situação. E aí, você tem como provar? Quais as provas que você tem? Não, eu não tenho nada, porque essa situação acontecia quando eu estava sozinha, então. Quando a pessoa te procura antes, olha, estou passando por isso, né? Antes de ser demitido, antes de chegar ao extremo da própria pessoa pedir demissão, porque não aguenta mais, aí eu oriento, olha, você pode gravar as conversas, porque na Justiça do Trabalho você pode gravar as conversas porque ela é uma prova lícita, mesmo porque você está fazendo parte da conversa.
né? Então, são situações que eu oriento, né, dependendo do caso, de como a pessoa se preparar para no futuro entrar com uma ação. Mas vamos a exemplos Olha, práticos. posso fazer um parênteses aqui antes de avançar, né? Que eu acho que aí fica uma dica para quem é gestor de pessoas e principalmente está trabalhando no remoto. A gente não sabe nunca, né, quando a gente está sendo gravado. Então, cuide do Sim, seu comportamento, cuide das suas falas e quando for escrever, tome também muito cuidado, porque daí é uma sim, prova concreta, né, Evelyn? Escrita. é verdade. Porque se o reclamante, se o funcionário me procurar e relatar o que está acontecendo, eu vou orientar de como obter provas, porque realmente o assédio moral, a questão quando se depara no judiciário é exatamente essa, né? É você conseguir provar, né? Uhum. Porque você prova o quê? Através de áudios, através de e-mails, através de testemunhas, mas você precisa ter provas, tá? E é aí que muitas vezes acaba perdendo a ação por falta de provas. Exemplo, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Uhum. Nossa, mas você é advogada, aconteceu com você? Sim. Porque antes de eu ser uma advogada, de ser autônoma, eu também já fui funcionária de outros lugares. E eu passei por isto por 3 anos. Foi os piores anos da minha vida profissionalmente. Eu fui contratada para substituir um diretor financeiro de um escritório, né? Porque ele era, além de diretor financeiro do escritório, ele era ex-marido da proprietária, né? Então, eles estavam se separando, estavam nesse litígio, e ela precisava de alguém de confiança para poder cuidar dessa parte financeira, a questão de RH, porque não era uma empresa muito grande, era um escritório pequeno, com 10 funcionários. Então, uma pessoa daria conta de fazer toda essa administração, né, de financeira, RH, alguma coisa jurídica. Na ocasião, eu não era advogada ainda, mas já apaixonada pelo direito e estudante de direito desde sempre. Então, eu fui contratada, falei, poxa, bacana, né? O salário era bom, eu gostava do trabalho. Falei, perfeito, vou lá. Só que a minha vida virou um inferno desde o primeiro dia, porque ele não me passava as informações, ele colocava a senha em todos os documentos e planilhas, ele passava informações picadas. Eu chegava no outro dia, eu não tinha o que fazer e eu estava sendo cobrada por isso, porque a dona queria a posição de relatórios, isso e aquilo, só que eu não tinha essas informações, porque ele sempre bloqueava tudo, né? Ele mandava fazer coisas inferiores à função a que eu fui contratada, tá? Como, por exemplo, atender uma porta, atender um telefone, eu não fui contratada para isso, né? Fazer compras, né? Então, ele me colocava a cada dia numa situação aterrorizante, né? Porque ele chegou a um momento de dizer que eu não sabia que eu era burra, né? Que eu não tinha competência para fazer, que somente ele fazia. Ele não me deixava participar das reuniões com contabilidade, enfim. Então, aquilo era um terrorismo. Chegou a um ponto que ele gritava comigo, que eu falei, não volto mais. Eu voltei por ela, né? Mas a situação, ela se tornou insustentável, né? Eu chegava no domingo, eu já entrava em pânico de saber que segunda-feira de manhã eu tinha que estar lá. Então, assim, só realmente quem passa por essa situação sabe a gravidade que é e o terrorismo que é, porque era um terrorismo. Eu chegava no escritório achando que, bom, hoje vai ser diferente, porque ontem ele falou que ele vai me passar, né? Porque eu queria trabalhar, entendeu? Eu precisava ter as informações para trabalhar, só que ele não me dava as informações, ele fechava as informações e não me passava, né? É óbvio que também era uma maneira de ele atacar ela, sim, só que ele estava me prejudicando, né? Porque ele passava tudo aquilo para mim. E ele dava uma planilha, eu chegava no outro dia, achava, bom, pelo menos hoje eu tenho uma planilha para fazer alguma coisa. Eu chegava no outro dia, eu não tinha mais acesso, né?
eu não participava de nenhuma reunião, eu não conseguia iniciar e finalizar uma tarefa, né? Eu ficava horas sem fazer nada, porque ele não me dava as coisas, ele falava, já te dou, já volto, vou ali, já volto. E ele não me passava. Ao mesmo tempo, a dona do escritório me cobrava uma posição, só que eu também não tinha o que fazer, porque também dependia ali de uma atitude dela em relação a ele, né? Eu não queria ficar entrando no atrito, mas foi assim, foi terrível. É uma situação que eu não desejo realmente para ninguém. E além hoje de saber as consequências e tudo, eu vivenciei e eu passei por isso. E realmente eu concordo exatamente com o termo da Andreadas, é um psicoterrorismo. Foi 3 anos que eu gostaria de esquecer, mas hoje serve como exemplo, como experiência, para poder identificar e para poder entender o outro lado, né? Uhum. Há casos também em que muitas vezes também o reclamante entra com uma coisa completamente infundada. Recentemente, eu atuando para uma empresa, a reclamação do dano moral era que a mãe da dona da loja comia a bolacha dela. Isso é dano moral? Não, entendeu? Então, assim, são coisas que a pessoa também precisa ter bom senso, né? E o dano moral, ele não é uma situação isolada. Porque às vezes a pessoa não está no bom dia, solta uma palavra mais grosseira, né? Fala alguma coisa que mais imediatamente ela corrige, pede desculpas, ou no outro dia, olha, não estava bem, me desculpa se eu fui rude com você. Só que o assédio moral não. Ele é repetitivo todo dia, da mesma maneira, ou de maneiras diferentes, mas ele é contínuo, né? É realmente uma perseguição, é um terrorismo, é terrível, terrível. Eu acho que essa palavra, né, que assim ajuda a gente a entender, é uma perseguição, né? É É, um ataque repetitivo a uma determinada pessoa. Porque realmente sim. o que você falou, às vezes a gente está num dia pior e qualquer um está sujeito, né, a ter uma resposta, uma conduta que não seria a ideal. Mas não é isso que vai configurar o assédio moral. O assédio moral é algo que se repete e que tem esse cunho, né, de agredir, de perseguir, de atacar uma determinada pessoa, né? E é É. interessante. Essa é realmente a grande diferença, né? É a repetição. Você sabe que todo dia, ou pelo menos 1, 2 vezes por semana, de alguma maneira, você vai sofrer esse assédio, né? Eu, no meu exemplo, como eu te falei, chegava domingo à noite, já entrava em pânico. Eu chorava, eu entrava num estresse tremendo, porque eu sabia que segunda-feira eu tinha que estar lá. Até eu chegar lá, eu já ia como falar, trabalhando a minha cabeça, olha, não vou me abalar, não vou isso, não vou aquilo. Mas cada vez piorava a situação. E até a hora que ele chegava, né, o clima era um. Ele chegou, eu suava frio, minha mão ficava gelada, falava, meu Deus do céu, o que vem hoje, né? Então, assim, é terrorismo. Terrorismo, terrorismo. Tá. Assim, que tipos de comportamentos, então, do gestor de pessoas? Alguns você já deu de exemplo, mas vamos explorar um pouco mais essa questão assim. O que o gestor de pessoas faz que pode ser interpretado, pode dar margem a processos de assédio moral? Olha, eu listei aqui vários exemplos, mas são coisinhas rápidas que eu vou ler. Por exemplo, quem manda aqui sou eu. Isso eu ouvia direto e várias pessoas vão. Quem manda aqui sou eu. Você tem que fazer o que eu estou mandando. Você entendeu? Você é incompetente. Nossa, você vive doente, né? Assim não dá, entendeu?
coisas que faz a pessoa querer até mesmo pedir demissão, né? Porque se torna insano. Uma outra coisa é colocar apelidos, né, desagradáveis. Ai, fulano é gordo. Recentemente, tem várias decisões judiciais nesse sentido, em que o funcionário ganha o dano moral porque foi chamado de gordo, porque era incompetente, né? Para de ser lerdo, ameaças de demissões, né? Agressão verbal, tá? Isso acontece. Situações de constrangimento, por exemplo, o líder saber de alguma situação ali que aquele funcionário não gosta, que fale ou que mencione, e ele faz questão de dar uma cutucadinha, entendeu? Que sabe que aquilo ali vai desestabilizar, vai constranger. Colocar ele para fazer tarefas inferiores às suas atribuições, né? Colocar ele na geladeira, sabe? Ah, daqui a pouco eu te passo. Não permitir que participe de reuniões ou de decisões da qual ele tenha que participar, né? Ser o último a saber. A questão dos apelidos maldosos. Uma coisa que pode levar até outra situação, por exemplo, não pode usar Black Power na empresa, porque tem que... Isso não pode, entendeu? Pode ser coisas físicas, né? Apelidar. Ficar espalhando fofoca sobre a pessoa, vigiar excessivamente, né? Ah, nossa, foi no banheiro 2 vezes já, entendeu? Proibir de ir no banheiro, você entendeu? Porque além de tudo pode dar aí uma questão de saúde, né? A questão de ignorar a presença da pessoa, né? Também. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa que eu anotei. A desaprovação de comportamentos da vítima, né? Metas impossíveis de atingir, né? Também. Metas impossíveis de atingir. Que mais? Passar informações erradas, comunicação incorreta de alguma coisa, para que a pessoa erre, né? Para que ela cometa o erro, né? E restringir a restrição. Eu acho que todas são ruins, né? Todas são péssimas. Mas aqui a pessoa se sente assim, pior das espécies ali, ela começa a se sentir realmente incompetente, ela começa a desconfiar que realmente ela não tem capacidade para fazer para isso. Você colocar metas que não podem ser atingidas, colocar ela para escanteio, tirar coisas que era obrigação dela passar para outra pessoa. Ah, peraí que eu já te passo. A pessoa fica ali o dia inteiro sentada esperando para trabalhar, porque ela quer trabalhar, né? E a pessoa não passa. Então, assim, são N situações, mas aqui são alguns exemplos, mas que a gente analisa num caso concreto. Então, tem que tomar cuidado com essas coisas. E eu acho que é interessante isso. Eu ouvindo essas situações, tem várias que se conectam com essa coisa de você rebaixar, reduzir a importância do outro, né? Menosprezar ou ter comentários que sejam pejorativos. Isso pode dar margem, né? Pelos exemplos que você... Fazendo assim um resumo. E outra coisa, ações que excluam aquela pessoa, né? De alguma coisa que ela precisa estar participando, né? E aí, pela sua experiência, será que o líder tem consciência? Porque às vezes me dá a impressão, Evelyn, que, lógico, tem alguns casos de assédio moral que são conscientes, né? A pessoa está perseguindo intencionalmente a outra, mas me dá a impressão também que podem existir casos que, sem a intenção, o líder acaba entrando numa dessas. Pode acontecer. E aí a importância da empresa até mesmo criar regras, explicando, né? Criar de repente um mural onde todos tenham acesso e colocar até uma dica, talvez até deveria falar isso no final, mas eu vou falar agora. Colocar aí regras, né? Falar, olha, isso é assédio moral, isso é assédio moral, isso é assédio moral.
conscientizar as pessoas, não só os líderes, mas todos, porque esse assédio, como eu falei lá no início, ele pode acontecer em várias situações, não só o líder como o funcionário, né? É. E dizer, olha, isso você não pode, isso não pode, que a pessoa vai passar todo dia ali, ela vai lembrar, você entendeu? Fazer reuniões, explicar, dar treinamentos, né? Porque realmente, muitas vezes é da própria pessoa, né? A atitude. Às vezes é um grosso, uma grossa, você entendeu? Uhum. Então, ela precisa saber que dentro do ambiente de trabalho, aquela maneira como ela se comporta tem que parar. Você entendeu? Porque isso vai trazer um prejuízo não só para o funcionário, mas para a empresa. Uhum. E não falo só de prejuízo financeiro. É. Prejudica o clima também, né? O clima de trabalho, faz, Contamina. é nocivo, né? Pode incorporar na cultura da empresa, dependendo de por quem é praticado, né? Esse tipo de conduta. Sim. Ouvindo você, eu pensei assim, me lembrei das empresas em que eu trabalhei e como é importante ter um código de conduta, um código de ética, porque, em geral, esse tipo de ação, o que é aceitável, o que não é aceitável, está descrito, né, nesses materiais. E isso serve como um guia para quem está atuando dentro da empresa, né? Mas as pessoas elas esquecem, né, aquele material que elas recebem quando entram na empresa. Então, eu sugiro realmente ter um mural lá em que todo mundo passe, ou no refeitório, algum lugar que todos os funcionários passem com aquilo ali, né, frisado. E antes Uhum. que vire até mesmo uma ação trabalhista, também sugiro ter um canal, né, em que aquele funcionário possa falar com alguém e falar, olha, está acontecendo isso, isso e isso com tal pessoa, né? Para que também chegue no assediador e fale, olha, você está tendo essa conduta, você precisa melhorar, né? Porque isso vai dar problema. Uhum. Esse processo de orientação e educação é super importante, né? Dentro das É, empresas. E quais as consequências do assédio para a pessoa assediada? muitas. Consequências psicológicas, que são as mais rápidas, eu acho, né? Estresse, ansiedade, pode causar uma depressão, em casos mais graves, até o suicídio. Tá? Pode causar problemas patológicos de saúde, como pressão alta, N coisas relacionadas à saúde, né? Atinge mesmo o físico, né? Essa situação toda. E agora, para a empresa, qual que é o problema que vai dar? A contaminação, né, das outras pessoas, a imagem da empresa, né? Porque principalmente se for uma conduta praticada pela própria organização, a imagem da empresa é péssima, né? Ou às vezes por uma pessoa só, um assediador, também contamina a imagem da empresa. Além disso, pode trazer prejuízos financeiros, porque o trabalhador que está sofrendo ali assédio moral, ele não vai trabalhar mais no mesmo ritmo, com o mesmo amor, com a mesma dedicação, se ele não trabalhasse dessa maneira, né? Então, Uhum. essa desmotivação por tudo que ele está passando vai trazer prejuízos para a empresa. Pode se perder prazos, reuniões, vendas, enfim, dependendo do ramo que a empresa trabalhar, Porque né? afeta o E, ao final, desempenho, né? é, O assediado está sendo perseguido de alguma forma e tem uma tentativa de que o desempenho dele seja menor, né? e aí vai causar prejuízos e se realmente for comprovado, uma indenização por danos morais, né? E quem que vai pagar? A empresa. E Uhum. aí, dependendo da empresa, se ela realmente comprovar que a pessoa é um assediador, a demissão do assediador, né? Porque essa seria a conduta correta, É. né? Cortar o assediador, né? Porque se ele faz isso com uma pessoa, ele vai fazer com outra.
né? É. E eu acho que aí está a delicadeza, se a gente consegue provar. Porque tem alguns casos que são, assim, muito sutis, né? E a gente O orienta, assédio, né? O máximo que a gente consegue chegar é na orientação. Olha, né? Esses comportamentos podem ser interpretados, né? Cuidado, né? Então, às vezes, você fica nisso. é Com... verdade. É, Uhum. é uma situação que realmente é delicada, acontece e muito, tá? Muito mesmo. E a grande questão é provar. Mas muitas vezes se consegue provar sim, tá? Porque a pessoa chega num extremo que ela vai procurar saber, ela vai procurar entender o que ela pode fazer, e se ela procurar um advogado com um pouco de experiência, ele vai orientar como obter essas provas, né? Porque se ela já está procurando, é porque ela já está assim, no limite, né? Aham. No limite. Ninguém Então, esconde, né? é difícil provar, é Uhum. difícil, a situação acontece, é um fato, só que muitas vezes, quando a pessoa assediada procura advogado, ela já saiu da empresa. Então, a maioria não tem provas concretas, né? E aí a Uhum. gente vai mais, muitas vezes a gente consegue provar mesmo assim através de testemunhas, tá? Mas é complicado. Tá. E como que o líder pode prevenir casos de assédio moral? Olha, aquela situação que eu falei, né? Primeiro, se ele trabalhar numa grande empresa, uma empresa médio, porte, se não tiver um plano aí, uma estratégia para poder inibir essas situações, porque realmente é uma coisa que não dá para você ter o controle 100%, porque é uma atitude de cada pessoa, né? Você não sabe quem vai ter aquele posicionamento, o caráter de assediador ou não, né? Mas ter essa política interna de Uhum. fazer esse controle. O líder com a sua equipe, a minha orientação é ficar de olho, verificar realmente como que está o clima entre a equipe ali, como é que tá, ficar atento e observar, né? E se eu observar alguma coisa que foge, né, que pode dar ensejo a um assédio moral, que seja um assédio moral, conversar com essa pessoa, verificar o que está acontecendo e se chegar ao extremo, se o assediador não parar, no caso, a minha orientação é a demissão, porque não dá para trabalhar assim. Aham. Olha, temos uma pergunta aqui no chat. E se o assediado reagir na hora da agressão, ele perde a razão? Depende qual a reação. Se for uma agressão física, perde, né? Mas se for uma. Depende da reação, né? Se ele falar, olha, você não pode falar assim comigo, não perde razão, Aham. né? Eu acho Agora, se até ele agredir, interessante, né? Porque assim, uma outra coisa que eu observei é pessoas que conseguem colocar limites nesses pequenos abusos, né, do dia a dia, elas estão menos sujeitas. Não necessariamente vai coibir qualquer tipo, né, de assédio moral. Mas eu observei, por exemplo, relações, um caso aí que eu conheci pessoalmente. Era um presidente de empresa e ele era muito duro e muito investigativo, assim, desconfiava de tudo, tal. Mas ele fazia isso com as pessoas que não colocavam limites. Porque se ele tentasse com alguém e essa pessoa batesse de frente, ele parava. Então, mas aí é o perfil dele. é o perfil. E é o perfil do assediado também. Eu acho que tem uma questão que a gente tem como pessoa, né, de aprender a colocar limites nas relações. Porque daí, se a pessoa, mesmo assim, transgredir conscientemente os limites, aí realmente ela tem um problema, né? Ela está aí num nível É, patológico.
Realmente, eu não é aquele exemplo que eu citei, que foi o meu exemplo pessoal, eu tentava colocar limites, só que não existia limites para aquela pessoa, É, né? eu Cada vez ela se entendi em tudo, superava. né? Em todos os casos. Sim. Mas eu, olhando a minha experiência também, né? Eu tive um caso que, se eu não tivesse colocado limite, talvez tivesse ido por uma situação assim, bastante desagradável, né? Eu tive um gestor, o pior gestor que eu já tive na vida, né? Ele ainda continua nessa categoria, mesmo, mesmo a gente tendo se resolvido. Mas depois de meses sofrendo, voltando para casa chorando, né? Porque eu achava que eu não sabia trabalhar. Como é que eu não sabia É trabalhar? Aí exatamente um isso. dia, conversando com a minha mãe falou assim: Filha, se você fosse tão burra, você não tinha entrado na USP, sem cursinho. Acorda! Onde essa pessoa fez a faculdade dela? E daí eu vi que a faculdade da pessoa sim, não dava para comparar com a minha. Aí eu falei, não, tem alguma coisa errada aqui, né? Deixa eu conversar com a pessoa. E a gente, na hora que eu levei o assunto, que eu não estava me sentindo bem, e quando eu falava com ele, ele parecia que tinha cara de ódio, tal, a pessoa se deu conta. É isso que é interessante. E ela mudou completamente comigo. Então, eu acho que existem casos em que a gente tem um poder de prevenir. A gente, assim, para a gente não ser vítima também. Não são todos os casos, tem gente que vai continuar, né? Porque está num nível de patologia muito grande, né? Eu entendo dessa forma. Eu tive um caso também, Evelyn, só uma parte aqui, quando você falou de colegas, eu fui perseguida por uma colega. Quando eu fui promovida a uma posição que ela desejava. Então, e eu não tinha culpa. Eu nem trabalhava na mesma unidade que ela, né? Mas despertou uma ira tão grande dessa colega que ela, e assim, ela reservava, a gente trabalhava em treinamento, eu dependia de sala de treinamento, ela reservava todos os horários, eu não conseguia achar horário para eu dar treinamento. Sabe umas coisas doidas assim? E aí Perseguição eu acho que mesmo. é importante também, né, num caso desses, e essa aí não teve jeito, eu dei todos os tipos de feedback, tentei construir uma cooperação e não deu certo, né? Porque ela estava enlouquecida lá no negócio dela. Então, assim, tem casos que dá quando a gente se posiciona de uma outra forma, mas eu acho que a pergunta é bacana por isso, né? Essa pergunta que surgiu. Eu acho que, dependendo do jeito como a gente se posiciona, você dá mais chance ou menos chance para aquilo continuar. Mas é assim, você não. Você passou pelo assédio, só que aí você se posicionou e cortou, mas você sofreu o assédio, né? É essa a situação, não tem como você impedir que isso aconteça, né? Que você trabalhe para uma pessoa que vai te assediar. Só que aí, tanto é que você já estava entrando nas questões que o assédio causa. Você se questionou se realmente você era competente. E é exatamente isso, você passou pelo assédio. Só que aí quando você falou, opa, não é para aí, você cortou e parou. Você entendeu? Deu Mas você certo, passou pelo né? assédio. Podia não ter dado É, certo, dependendo, porque a entendeu? outra pessoa talvez não tivesse total consciência de tudo que ela estava fazendo. Eu acredito nisso. Não Sim. era tão intencional quanto, né? Ou de repente a pessoa refletiu e se ela está vindo falar comigo, ela pode escalar, não sei, né? E É, aquilo parou. Mas tem casos parou. que realmente você vai, você Não fala para. e não para, né? Que é o caso que você trouxe, que daí você fica assim É, à mercê. Aí ou vai ter que pedir demissão, né? Ou escalar, dependendo da situação, é, não no, tem jeito. no meu caso específico, eu entrei com uma ação trabalhista, enfim, ganhei e tal. Mas assim, e eu vou te falar, a situação é tão terrorista a coisa que nenhum dinheiro compensa tudo o que aconteceu. Estresse, né? Na ocasião, inclusive, que eu passava por essa situação, é,
o pai, nosso pai, me deu um livro que depois, se quiser, eu indico. Chama Como Trabalhar para o Idiota. Muito bom, Ai, que porque eu não aguentava mais. divertido. Porque realmente. É. Bom, aí última pergunta, porque a gente já está passando do horário, né? A Ah, gente já falou disso tudo, né? Eu não sei se você quer deixar mais alguma recomendação sobre esse tema, uma última fala sua, Evelyn. olha, o que eu quero falar é assim: tratem as pessoas com o mesmo respeito que você gostaria de ser tratado. Eu acho que esse é o ponto principal de todo bom relacionamento pessoal e profissional, né? É isso, né? Porque um Uhum. ambiente saudável faz todo mundo feliz. Se realmente você verificar que aquele funcionário não serve para aquela função, é uma outra situação, mas realmente trate a pessoa como você gostaria de ser tratado, com respeito, né? É. É isso. Essa regra é tão simples, né? Mas quando a gente olha no dia a dia, às vezes é difícil de ver, né? Difícil, É. difícil. Eu queria tirar um print. Nossa, Ah, tá bom, pode tirar. vamos tirar um print. Porque aí Vamos depois ver. eu publico. Aí depois, se vocês quiserem, eu dou a dica do livro. Ah, sim, a gente quer. Se você quiser já deixar a dica, Posso pegar ele aqui rapidinho? aham, pode. Aqui do lado. Tá bom. Eu esqueci de deixar na mão. Desculpa. É que eu Imagina. lembrei dele, na verdade, enquanto nós estávamos conversando, né? Porque senão eu já teria separado. Como trabalhar para um idiota? Aprenda a evitar conflitos com seu chefe. Deveria também ter aprenda a evitar conflitos com seu funcionário. É verdade. John Hoover, acho que é assim. Aham. John Hoover. É isso aí. Interessante. É isso. Obrigada, viu, Evelyn? Obrigada pela Eu que dica, pelo agradeço. papo. Eu que agradeço, espero que todos tenham gostado e obrigada pelo convite. Então, até mais. Tchau. Até, tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigada.